Agora, você falou dos tratamentos aí também, eu queria entender um pouco, falar, pô, doutora, cheguei aqui, Karina, tô precisando tratar, tá, olha, mas você não pode usar. Quais pacientes que têm a maior contraindicação hoje na ciência? Fala, olha, vamos evitar usar no seu caso. Pacientes com quadros de pancreatite, se tem histórico familiar ou se o paciente tem câncer da tireoide medular, também não pode. São as contraindicações absolutas, né? Se tiver alguma sensibilização, algum ativo do medicamento também. Alergia, basicamente, Alergia, né? Para não ter uma exato, reação exato, inflamatória exato. grande. Mas no mais, assim, gestantes, crianças, ainda não tem estudos também satisfatórios, assim, e tão significativos. Mas no mais, é quase que, se você tiver indicação, você pode utilizar. Se o paciente for, tô pensando aqui, Sim. um idoso meio letárgico, tal, mais obeso, tal, você evita também, ou você, nesse caso, ainda dá para tentar usar? Se tiver um acompanhamento, dá para usar. No acompanhamento dá para usar. Sim, sim. Tá, gestante e amamentação, não. Não. Não, não tem nada que Não tem libere. estudos, né? É, Suficientes são para áreas, isso, né? Vamos dificilmente tem deixar, estudos, né? né? É, prefiro Esperar, não. passa desse momento, se Exato. trata, se cuida, Não é o vamos tentar momento, outras né? terapias. Exato, exato. Entendi. E de efeitos colaterais, uma das coisas que me passa muito pela cabeça, a cirurgia de bariátrica, ela causa muito aquela distorção de imagem, às vezes depressão, ansiedade. Essas medicações também estão levando um pouco a isso? Olha, existe um pouco, né? Eu acho que principalmente em mulheres, a mulher ela tem essa vontade, esse desejo de estar, Cobrança, né? essa cobrança de quanto mais magra, tô melhor, barriga chapada. Então existe, né? Existe sim. E principalmente mulheres que já têm algum histórico, né? Seja para bulimia, seja para anorexia. Aí realmente o ideal é estar fazendo acompanhamento para não chegar ao extremo. Entendi. Sem acompanhamento, então seria o risco maior, porque eu imagino que às vezes a pessoa fala, pô, tô tomando um remédio, quero emagrecer, não tô conseguindo, ou emagreci demais, tô achando esquisito quando eu me olho no espelho, às vezes chegar até uma depressão. Totalmente. E é o que eu falo, tudo que você faz sozinho, você não tem métricas. Como que tá o corpo? Como que Sim, tá a sua questão de micronutrientes? Como estão seus hormônios? Como tá seu cortisol? Como que estão seus marcadores inflamatórios? Como tá seu intestino? Algo muito importante, essas medicações, como elas fazem esse retardamento gástrico, muitas sim, vezes do esvaziamento gástrico, muitas vezes elas acabam gerando a constipação. Então a gente sim. tem uma estratégia para evitar, né? E claro, a hidratação que vai ser fundamental, que a gente também exige ao paciente a mínima quantidade que ele tem que tomar de água ali por dia. Então, tudo isso é um diferencial. Então, você fazer tudo sozinho, eu dou conta, muitas vezes você não emagrece, não é porque você já tá com sacietógeno, já tá com algo para controlar sua vontade de comer. O Sim. problema é muito maior, às vezes é um hipotiroidismo associado, às vezes está com uma anemia, às vezes está com uma B12 e uma D baixa, coisas tão pequenas que a gente precisa regularizar e que ajudam tanto, tem um benefício tão satisfatório também em qualidade de vida, saúde e que ajuda no emagrecimento. Não, isso é maravilhoso dessa medicina moderna, né? Essa visão mais integrativa. Você parar de olhar só o macro, você olhar os detalhes, que às vezes é o detalhe que está influenciando, né? Exato. Principalmente mulheres, assim, desequilíbrio hormonal gigantesco, muitas mulheres, aqueles inchaços absurdos, predominância estrogênica, e acha que aquele inchaço ele tá acontecendo, poxa, eu continuo inchada, mas eu tô utilizando a medicação. Hoje a tirzepatida, ela é utilizada até em lipedema. Então, assim, Lipedema, existe. você falou de algo que eu gosto. Agora eu vou ficar com Gostei. enfim, né, sobre lipedema, muitas mulheres falam, poxa, eu não perco aquela gordura tão indesejada. Mas se você não entra de forma multissistêmica,
A tirzepatida hoje real, ela ajuda muito. Eu trato o paciente, claro, né, tem que ter indicação, mas a tirzepatida ela contribui para a redução do lipedema, mas a maioria das mulheres tem a famosa predominância estrogênica. Então é multissistêmico. Se você não trata a parte hormonal, a Não paciente não adianta emagrece, nada, né? exato. E não vai ser só a tirzepatida que vai ser satisfatória nesse caso. E às E tem vezes que você desinflamar. trata melhor, emagrece, mas o hormônio tá lá, os outros problemas estão Exato, lá, é exato. aquele efeito rebote que você falou. Total, total. E a inflamação, né? E muitas vezes tem muito paciente que tá com o intestino inflamado e nem sabe. Então, às vezes, a gente mostra a famosa escalinha de Bristol para os pacientes em consulta, uma escala básica que a gente tem uma noção ali de como que tá o hábito intestinal, a microbiota, né, E do como é que funciona? paciente. Já fiquei curioso, porque eu não conheço, não conheço. O que que é essa escala de Bristol? É uma escalinha com umas fotos, e ali vai mostrando o padrão do formato das fezes. E Ah, tem tá o legal. padrão de normalidade. Então a gente vai perguntando como costuma estar as suas fezes? Ela intercala muito? Ela fica de qual jeito? Então ali a gente já tem uma noção. Puxa, esse paciente está com a microbiota toda alterada. E aí que ele Entendi. fala, o Aí vai intestino cor, funciona bem. característica, se boia, se não Exato, boia. diarreia, bolinha, entendeu? Aí tem toda uma. É bem legal. E ali a gente já começa a ter uma noção. Poxa, aqui já me mostra que não tá tão saudável igual ele fala. Por isso que eu falo que tudo é métrica. Aí eu peço um exame, que é o copro funcional, e ali a gente consegue dar uma olhada como que tá essa digestibilidade. Nossa, O copro funcional, então, é um exame de fezes, vamos dizer é um assim. exame de fezes mais completo. Então a gente consegue ver como que tá esse intestino. Tá conseguindo realmente digerir tudo que é necessário? Tá conseguindo eliminar o que precisa? Tem sangramento? Tem Opa, gordura, legal. como tá o pH. Então ali a gente consegue ter uma noção muito Coisa que a gente melhor falava muito da urina, mas não falava das das fezes. fezes. E assim, o intestino é o nosso segundo cérebro. Então, se um paciente está inflamado a nível de Tem intestino, gente que é o primeiro cérebro. Brincadeirinha. Bora, pode continuar. mas aí você imagina, é incrível assim, porque a sensação de bem-estar do paciente, quando a gente trata ele num todo, realmente no 360 e melhora o intestino dele, ele volta feliz. Que Pensa um paciente sensacional. constipado há dias, não consegue evacuar. O Sim, cara e fica é muito comum irritado. da mulher, né? Exatamente, exatamente. Então, assim, é muito legal porque o paciente vem feliz em consulta. É bem gratificante.